Bom, eu vou contar uma história que reflete muito do que está acontecendo aqui no Brasil ultimamente, e é uma alegoria retirada do livro A República, de um dos maiores, ou mais conhecidos assim, filósofos desses tempos antigos, né, da Grécia, que é o filósofo Platão. Essa alegoria, né, também chamada de o mito da caverna, a alegoria da caverna, ela é o seguinte: por que ela reflete muito do que está acontecendo atualmente? Né? Porque existe muito essa discordância das ideias, né? Ainda mais falando de discussão, né, de debates políticos. Então, eu vejo muito, cara, em rede social, tá chato já, essa galera que defende extremamente um lado ou defende extremamente o outro. Tipo, todo mundo quer estar certo, mas na verdade não tem uma coisa que seja 100%. Você não pode defender uma pessoa 100% porque você não sabe como ela é realmente, você não sabe o que ela vai fazer, você não sabe dos princípios reais daquela pessoa. Ela pode estar te dizendo uma coisa hoje, mas amanhã pode ser totalmente diferente. Mas só que as pessoas não entendem, né? Muita gente está sendo intolerante com qualquer coisa, com qualquer opinião. Você discorda de uma música, você está errado. Você discorda de uma opção política, de uma religião, de tudo você está errado. E não é que você só está errado, você é visto também como inimigo e é hostilizado pra caramba com isso. Você pode ter uma opinião diferente e você pode do nada virar um inimigo da pessoa. Às vezes você conhece a pessoa e você não imagina que ela pode virar um monstro porque você discorda dela de alguma coisa, né? O que não deveria ser dessa forma, deveria ser uma coisa assim um pouco mais um pouco mais tolerante, assim, de você entender que as pessoas pensam diferente e de repente aquela ali é a opinião dela, você pode até não concordar, mas beleza, vamos seguir, vamos continuar, porque você deve ter alguma coisa também que a gente concorde, né? Enfim, essa alegoria da caverna, né, o mito da caverna, fala muito disso, né? O que acontece? Como é essa história? Essa história, claro, que cria um mundo, né, cria uma ideia de ficção, uma coisa que não existe, e você teria que imaginar se isso fosse feito, como de repente as coisas aconteceriam. Que seria basicamente o seguinte: imagine que existisse pessoas que foram presas em uma caverna, né, uma caverna subterrânea, e nessa caverna essas pessoas ficavam presas, né, digamos que tivessem algumas ali, 3, 5 pessoas, ficassem desde criança. Elas nasceram naquela caverna, elas nunca saíram dali, nunca viram outra coisa além da caverna. E elas eram presas, né, acorrentadas de uma forma que elas não conseguissem se movimentar, né, e ter interação entre elas, mas elas sabiam que existiam outras pessoas ali. E a única coisa que elas tinham era a visão para uma parede, né, para uma parede que nessa parede passavam algumas sombras, né, algumas sombras que eram refletidas por conta de uma fogueira que ficaria sempre atrás deles, né, sempre queimando e passando, né, como se fosse naquele teatro de bonecos, né, teatro de fantoches, que fica com aquela cortina e a luz faz aquela sombra, né, de algum movimento. Então, esse movimento seria um mundo real, né, um mundo onde as pessoas passariam por uma estrada, né, digamos que teria essa estrada e teria essa chama que mostrando a sombra dessas pessoas que passam na estrada diariamente, né, carregando suas coisas, conversando e tudo mais. E essas pessoas da caverna, elas não iam saber que essas pessoas eram humanos de verdade como elas. Eles só iriam conhecer a ideia da sombra, né, a ideia do que era projetado ali na parede. Então, para uma pessoa que vive e acredita naquilo, cresceu com aquilo, vendo daquela forma, ela vai encarar aquelas sombras como se fosse a realidade. Faz sentido? Eles não conhecem o outro lado. Então, aquilo que eles veem, aquele mundo que eles vivem, aquela caverna, aquilo é o mundo real deles. Aquilo é a certeza, é a verdade para a galera que está ali dentro. E aí nessa história ele conta o seguinte: que se pudessem libertar um desses prisioneiros e a pessoa que libertou forçasse ele a sair da caverna e até o encontro do sol, né, poder ver ali o mundo real de fato, ele ia ter muita resistência. Por quê? Porque primeiro que não ia ser comum, não ia ser normal, ele ia ter medo, ele ia ter problemas, ele ia ter dores, né? Porque você ia sair de uma inércia, sair de um estado que você está preso para você poder estar fazendo alguma coisa, poder se esforçar para sair daquilo ali. E também ele teria o contato direto com a luz nos olhos, então isso ia incomodar muito, e até ele poder entender o que está acontecendo e poder ver bem, ele ia ter que se acostumar, né? É uma questão de adaptação. Aí você tem um exemplo de curto prazo, mas isso pode ser visto de uma outra forma, de um espaço maior de tempo de adaptação. Você sair de uma coisa para você entender outra, você de repente precisa de uma adaptação.
E aí essa ideia de ter um encontro, né, com a luz e ver as vistas doerem é bem isso. Mas se a pessoa fosse forçada, ela conseguisse chegar até ali, com certeza iria passar por isso tudo, iria resistir e passaria a conhecer esse mundo real, né? E poderia ver que as sombras, na verdade, não existiam, né? Aquilo ali era uma outra coisa. Ele ia começar a relacionar que as pessoas que passavam lá carregando as suas compras, as sombras na verdade eram essas pessoas. Então iria começar a entender o mundo de outra forma e começar a ver aquilo ali, isso que realmente é a verdade, aquilo que estava lá era uma ilusão, era um mundo falso, sabe? Então aquela realmente era a verdade onde ele estava. E depois da pessoa conhecer aquele espaço, ela ia interagir, ele ia se descobrir de novo, ia começar do zero. E apesar de ter sido ruim para poder sair, poder se adaptar, ia começar a se sentir normal naquele espaço e provavelmente também iria gostar daquilo ali, iria querer fazer de tudo para poder continuar nesse lugar e não voltar para aquela caverna nunca mais. Faz sentido? Então aquilo de alguma forma ia se tornar bom, ia ser bom a ponto de sentir pena de quem ainda continua lá preso, né? No caso, os amigos dele, as pessoas que cresceram também naquela caverna, ele não gostaria de deixar aquelas pessoas ali. Então esse prisioneiro que conseguiu sair, conseguiu escapar e viu o mundo real, ele iria voltar, né, feliz com essa novidade, ele ia querer voltar para aquela caverna e libertar os outros amigos, né, e contar para eles o que aconteceu, como é que era, como realmente as coisas são. Só que da mesma forma que quando você está ali na luz intensa, né, você está no escuro intenso e vai para a luz de cara, você tem aquele problema, você tem aquele choque, você tem que se acostumar. Se você está na luz completa, você vai para a escuridão, você também sofre, né, um pouco daquela confusão e é meio difícil você poder explicar isso. Como você explicar para alguém de uma coisa que ela não entende, né? Ela não conhece, ela não viu como você, então não é porque é claro na sua cabeça que vai ser claro para a pessoa que você está explicando. Então isso é o que conta a história. Se esse prisioneiro voltasse e contasse para todos aqueles que ainda estão presos na caverna como as coisas realmente são, que é melhor, que era para confiar e sair dali também, poder fazer outras coisas, ele seria hostilizado, porque na verdade ele ia parecer um maluco falando para aquelas pessoas, e os prisioneiros que conhecem as sombras como verdade iriam matar ele, né? Não iriam acreditar, iriam achar que ele estava indo contra tudo aquilo que eles acreditam, né? Então inventando coisas, né? Criando mentiras para poder levar eles para algum lugar ruim. Entende? Que ele estava sendo contrário à verdade dos outros e por isso ele correria o risco de morrer, né? Na história conta que ele seria morto por tentar fazer isso. Então basicamente é isso que a história conta, que essa divergência de opinião, às vezes quando é extremo, quando você tem essa ideia defendida ao extremo, você não consegue enxergar de repente o outro lado, que às vezes podia ser algo realmente diferente, realmente bom, e você fica preso a uma ideia e vai ficar preso àquela ideia eternamente. Se você não tiver tolerância, se você não tiver a curiosidade, se você não tiver ali um pouco de vontade de estar pesquisando para ver se de fato o que é aquilo, né? Você poder entender bem um pouco do que acontece. Um filme que fala um pouco disso é aquele O Show de Truman, né? Que é o do Jim Carrey, que ele nasceu e foi criado dentro de um mundo só para ele. Aquele é um reality show. Para ele a vida dele acontece ali, tudo é real. Até que um momento ele começa a desconfiar das coisas e começa a ter curiosidade de sair dali, ele quer explorar aquele lugar. E tudo é feito para que ele continue ali, né? Ele tem um trauma de infância com o mar, ele não consegue sair dali de avião, as coisas parecem perfeitas para ele naquele ambiente para que ele não saia dali nunca. Ele consegue sair no fim do filme e tenta explorar esse mundo real, apesar de ter passado quase a vida inteira ali. Então ele conseguiu ter esse estalo e curiosidade para poder estar procurando outra coisa. Então por isso que eu falo que reflete muito essa situação, né? Todo mundo está muito extremo, todo mundo está muito intolerante e às vezes não vê o lado do outro, que de repente tem algumas questões que fazem sentido, né? E você poder parar e repensar e falar, cara, que realmente isso pode ser real, pode ser legal. Não preciso apoiar 100%, mas às vezes essa pequena parte, né, essa pequena célula disso de um todo faz sentido e de repente podia ser mais estudada, né? Podia ter um debate melhor sobre isso, ao invés de não quero ouvir, não quero saber disso, cala a boca e partir para agressão e de repente matar lá o cara que vem trazendo às vezes uma coisa muito legal para todo mundo. Então é isso, o vídeo deve ter ficado um pouquinho longo, mas é uma ideia muito bacana. Eu não sei se eu consegui explicar direito, mas qualquer dúvida deixa aqui no comentário e se inscreve no canal. Valeu, até o próximo vídeo.